Olá, primeiramente eu gostaria de cumprimentar você que está nos assistindo. Sou William Miron, repórter do Broadcast Energia, e no programa Energia em Debate de hoje vamos conversar com a diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES, Luciana Costa. Tudo bom, Luciana? Obrigado pela participação. Olá, William, tudo bom? Eu que agradeço. Também gostaria de cumprimentar todos que estão nos assistindo. Legal. Bom, o BNDES é um dos principais financiadores, né, de empreendimentos no setor elétrico e tem um grande histórico, enfim, tanto na oferta de crédito quanto no auxílio, né, estruturação de projetos para o setor. E eu queria começar a nossa conversa de hoje perguntando para você como que o BNDES enxerga o papel do Brasil na transição energética global. Ah, William, o BNDES é o maior financiador de energias renováveis do mundo e este é um ranking elaborado pela Bloomberg Net. E é um ranking que acabou de ser atualizado e saiu agora no início de 2023. O BNDES, ele participa, o Brasil hoje tem um grid 88% renovável, então a nossa matriz elétrica é 88% renovável e a nossa matriz energética é 48% renovável. O Brasil já fez a transição energética. Não quero dizer com isso que a gente não tem que fazer mais nada, nós ainda temos grandes desafios e muita coisa para fazer, mas o Brasil está muito à frente do resto do mundo quando o assunto é energia. Isso acontece porque o BNDES participou do financiamento de grandes hidrelétricas, do financiamento do Proálcool, nós escalamos, o BNDES foi fundamental no financiamento de etanol no Brasil, quando a gente escalou essa fonte de energia. E ali em 2005, no âmbito do PROINFA, no Programa de Incentivo a Fontes Alternativas, o BNDES financiou as primeiras eólicas e usinas de energia renovável do Brasil. Então, o papel do BNDES, tanto no financiamento das fontes energéticas e de infraestrutura, de transmissão e distribuição, é muito relevante. A gente tem essa matriz elétrica e essa matriz energética porque o BNDES entende profundamente o setor. Como que a gente olha o país inserido na transição energética global? O mundo, a transição energética é um caminho de não retorno, a temperatura global está aquecendo e o aquecimento global ele é catastrófico, o mundo tem que migrar para um modelo na média global, 75% das emissões são oriundas do setor energético, de energia, e a gente tem que mudar o nosso padrão, as nossas fontes de energia para fontes não fósseis, para que o mundo atinja a neutralidade em carbono até 2050, que é o que foi estabelecido no Acordo de Paris. Como eu disse, no Brasil, a nossa matriz elétrica é 88% renovável, a nossa matriz energética 48% renovável. E o Brasil, o resto do mundo, os Estados Unidos lançaram o Inflation Reduction Act, a Europa lançou o European Green Deal, a China está escalando energia renovável, a Índia está escalando energia renovável, o mundo está tentando chegar onde o Brasil já está. Então, o Brasil, nós temos energia renovável mais barata do que a média mundial. O nosso custo médio é de $25 por megawatt-hora, comparado com a média mundial de mais ou menos $50. Nós temos um sistema elétrico integrado, a gente entrega energia renovável em qualquer lugar do Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais, mas porque nós temos mais de 180 mil quilômetros de linha de transmissão, nós conseguimos entregar energia renovável em qualquer lugar do país. O nosso grid, ele também é conectado com as hidrelétricas. 55% das nossas fontes são hidrelétricas.
e as hidrelétricas funcionam como uma grande bateria. Então, a energia eólica e solar ela é intermitente, mas no nosso caso, a gente conta com a hidroeletricidade que funciona como uma grande bateria para o país. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem um sistema elétrico integrado como o nosso. A Europa também tem menos integração no sistema elétrico do que o Brasil. Então, a gente tem um sistema elétrico sofisticado, renovável, que entrega energia renovável firme e com preço muito competitivo em qualquer lugar do país. Nós temos minerais críticos para a transição. Brasil, Austrália, China e Canadá são países extremamente bem posicionados do ponto de vista de reservas de minerais críticos para a transição. Para a gente chegar nesse mundo neutro em carbono, eletrificação é parte fundamental da equação. Nós temos biomassa e nós já escalamos etanol. No Brasil, mais de 85% dos carros, dos veículos leves, rodam a biocombustível. E um veículo rodando a biocombustível no Brasil, na vida útil daquele veículo, ele emite menos gases do efeito estufa do que um veículo europeu que roda 100% a bateria. Porque nesse veículo europeu que roda 100% a bateria, a gente tem que colocar na equação que ele é alimentado num grid que tem muito carvão e gás, então que emite muitos gases do efeito estufa. Nós temos biomassa e biometano, porque nós somos um país que temos uma grande produção pecuária e de açúcar e álcool, a gente tem um insumo e a gente pode se tornar um dos 5 maiores produtores mundiais de biometano. E o biometano é uma molécula igual à do gás natural. Basta injetar na rede, e o biometano ele é um gás considerado, ele é negativo em carbono. Ele é feito a partir do gás e do metano. Nós temos, o Brasil, ele garante a sua própria segurança alimentar e a segurança alimentar do mundo. O Brasil é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo e tem a maior floresta tropical do mundo. Com isso, o Brasil tem condições de se tornar neutro em carbono antes de 2050. E no momento em que o mundo vai estar que o mundo se comprometeu a ficar neutro em carbono e que o mercado de carbono tende a se desenvolver, nós poderemos exportar crédito de carbono. Nós somos uma democracia estabelecida, longe de regiões de guerra e de conflito. Nós temos um governo que entende que isso é uma janela de oportunidade para o país e está trabalhando para aprovação de um arcabouço regulatório verde, e aí a gente inclui nesse pacote o projeto de lei do mercado regulado de carbono, de eólica offshore, de hidrogênio verde, de armazenamento, CCUS, combustível de baixo carbono. Então, essas vantagens comparativas combinadas, nenhuma grande economia tem. Então, assim, nós temos certeza que nós temos uma janela histórica. O Brasil está muito à frente de outros países. A gente só precisa utilizar todas essas vantagens comparativas para reindustrializar o país em bases verdes. Indústria intensiva em energia pode ser estabelecida no Brasil, porque aqui a nossa energia ela é de baixo carbono e muito competitiva. Então, nós temos que ser capazes de atrair indústrias de fertilizante, de HBI, de aço verde, química verde. É para essa direção que a gente tem olhado aqui no BNDES. Eu queria entender, aproveitando um pouco do que você está falando, né, eu queria entender um pouco melhor quais são essas oportunidades. Hoje em dia fala-se muito em indústria verde, neoindustrialização verde, e eu queria entender um pouquinho
na sua visão e na visão do banco, como o Brasil poderia aproveitar essa oportunidade, tanto da demanda por produtos verdes lá fora, quanto da capacidade energética limpa que nós temos. Hoje, a energia no Brasil ela é renovável, firme e com preço muito competitivo. Qualquer indústria muito intensiva em energia, como indústria de HBI e aço, química, petroquímica, de fertilizantes, de cimento, essas indústrias elas podem se instalar no Brasil, menos cimento, porque cimento ele não viaja, mas de produtos que podem ser exportados, eles podem ser produzidos no Brasil. Esses produtos vão ser menos intensivos em carbono. Por exemplo, o aço brasileiro é muito menos intensivo em carbono do que o aço chinês, porque as siderúrgicas chinesas são alimentadas por carvão e gás. As siderúrgicas brasileiras no futuro vão ser alimentadas por hidrogênio verde. Segundo a Bloomberg Neff, o Brasil vai ter o hidrogênio verde mais barato do mundo em 2030. Então, essa competitividade do ponto de vista de intensidade de carbono menor e um custo competitivo vai ser capaz de atrair indústrias intensivas em energia. A gente também vai produzir combustível a partir de várias fontes energéticas. Combustível de navio a partir de etanol ou a partir de hidrogênio verde, a gente vai ser capaz de produzir metanol. A gente vai ser capaz de produzir combustível sustentável de avião, também a partir de etanol. Então, essa diversificação energética com preço competitivo e baixa intensidade de carbono são fatores que vão permitir que o Brasil atraia essas indústrias. Uhum. E, bom, olhando mais especificamente para a área de energia, eu queria entender qual é o papel do banco, né? Qual o papel do banco o BNDES quer desempenhar, para quais tipos de projeto vocês têm mais interesse em apoiar? Hoje, na área de energia, a gente apoia os projetos tradicionais com tecnologias maduras que precisam do apoio do banco, tipo de eólica e solar, mas daqui para frente, como eu falei, a gente financiou, o banco financiou as grandes hidrelétricas, financiou o Proálcool e o etanol, financiou eólica e solar, financiou linha de transmissão. Quando o Brasil construiu as grandes linhas de transmissão, o BNDES estava lá. E daqui para frente, a gente está olhando na área de transição energética para combustível sustentável de avião, combustível de baixo carbono de navio, hidrogênio verde, fertilizante verde, então são biometano, são essas as novas tecnologias que a gente está se debruçando nesse momento. Legal. Bom, o banco, como você mesma destacou, foi um dos principais financiadores de projetos de geração desde sempre, né? Só que nos últimos 2 anos nós temos visto uma situação de sobreoferta estrutural no mercado de energia, né? Com os preços abaixo do custo de expansão, né? O custo marginal de expansão. Eu queria entender um pouquinho como vocês têm lidado com isso e como pretendem contribuir para equilibrar melhor essa equação para os geradores. Esse desequilíbrio ele acontece nesse momento no Brasil. Existem alguns subsídios que distorcem o preço e onde que a gente entra? Na verdade, a gente não, nós não temos o papel de legislador. A gente não consegue mudar a legislação. A gente consegue contribuir para o debate. Então, a gente tem dialogado com o MME, eventualmente em alguma audiência pública no Congresso a gente participa, a gente mostra a distorção que alguns subsídios podem causar.
E a gente, só que assim, a gente entende que isso é o que a gente consegue fazer no curto prazo. E no médio e longo prazo, a gente consegue fomentar indústrias intensivas em energia, porque assim, nós temos mais oferta que demanda. E se a gente atrair data center é extremamente intensivo em energia. E com inteligência artificial, o consumo de energia de um data center cresce mais de 5 vezes. Então, o Brasil é uma democracia estabelecida. O data center ele tem que ser colocado em lugares com viés democrático e em lugares onde a energia é barata e renovável, para que ele não seja um data center altamente poluente e emissor de carbono. Então, o Brasil tem uma vantagem comparativa para atrair data center. O Brasil, e se a gente pode, obviamente, exportar energia, integrar mais os sistemas elétricos da América Latina, mas por isso que a gente advoga que o Brasil tem que atrair indústrias intensivas em energia para que a gente equilibre a oferta e a demanda. Legal. Bom, uma outra questão, né, é que historicamente o BNDES tem um trabalho de fomentar inovação, né, investindo ali em segmentos e tecnologias que precisam de incentivo para começar. E eu queria entender um pouquinho qual a visão de vocês sobre as eólicas offshore, né, e sobre hidrogênio verde, né? Vocês têm alguma política voltada para isso? Hoje, a gente mapeou os projetos de hidrogênio verde no Brasil, tem mais ou menos 35 bilhões de projetos em diferentes estágios de desenvolvimento. Tem projetos mais maduros, projetos menos maduros. A gente acompanha todos e quer apoiar, porque o Brasil vai ser altamente competitivo na produção de hidrogênio verde. E o hidrogênio verde ele é fundamental para descarbonizar as indústrias de difícil abatimento. Então, nesse sentido, a gente quer sim apoiar hidrogênio verde. Hidrogênio verde, a gente está olhando ali as primeiras Financial Investment Decision de projetos de hidrogênio verde ali em 2027, 2028. Eólica offshore, a gente também acredita que o tempo da eólica offshore vai chegar, até porque ela é uma tecnologia superior à eólica onshore, e as tecnologias superiores tendem a se estabelecer. Só que a eólica offshore a gente está vendo para daqui 8, 10 anos, ela está mais distante no tempo. E falando então um pouco. Desculpa. A gente vai querer apoiar sim. Entendi. Falando um pouco mais especificamente, né, do hidrogênio verde, eu queria entender de quanto tempo mais precisamos para que esse mercado se torne maduro. Você enxerga ele chegando num ponto de maturidade, eu digo, preços mais competitivos, enfim, em quanto tempo? O hidrogênio verde ele concorre com o hidrogênio cinza. E o hidrogênio cinza custa ali 4, 5 dólares por quilo. O hidrogênio verde custa 4, 5 dólares por quilo e o hidrogênio cinza 1 dólar e 80 por quilo na média. Então, hoje, os projetos de hidrogênio verde não são economicamente viáveis. Mas a Bloomberg aponta que em 2030 o hidrogênio verde no Brasil, no Nordeste, vai custar menos de 1,5 dólar por quilo. Então, só que para que isso ocorra, precisa escalar. O primeiro projeto é sempre mais caro que o segundo, de hidrogênio verde. Porque tem sinergia quando o preço do eletrolisador cai, projetos instalados proximamente tem ganho logístico. Então, se eu tivesse que chutar ali em 2030, a tecnologia do hidrogênio já vai ter escalado, mas vai depender de vários fatores, né? Legal. Quais fatores, por exemplo? Escalar a velocidade com que a gente vai conseguir escalar a tecnologia, com que a gente vai estabelecer novas plantas de hidrogênio verde e com que a velocidade com que o mundo vai substituir combustível fóssil por combustível
de baixo carbono ou por combustível neutro em carbono. Bom, uma outra tecnologia, né, que eu gostaria de saber como que o banco tem visto, né, o BNDES tem visto, são as baterias. Né? A gente tem uma matriz elétrica renovável, mas com um crescimento muito grande das fontes intermitentes, né, eólico e solar. E a bateria se mostra aí, pelo menos tem sido colocada como uma alternativa para equilibrar essa questão. Como que vocês veem isso? O banco também pretende financiar projetos de colocação de baterias, enfim. Sim, a gente, ó, o Brasil, junto ali com a Austrália, China, Canadá, a gente tem um portfólio de metais críticos para a eletrificação muito interessante. A gente tem a WEG, a gente tem outras empresas, a Moura, que tem tecnologia para a produção de... Elas não conseguem produzir as baterias de grande porte, que são essas novas baterias. Mas a gente, sim, aposta na bateria vai ser crucial para esse mundo neutro em carbono e baterias de grande porte, porque a produção de energia eólica e solar, ela é intermitente, mas pode ser armazenada. Os carros vão ser eletrificados. Então, a gente quer, sim, o BNDES está próximo desses grandes players que podem ser os produtores de bateria no Brasil. Hoje, a produção de bateria está muito concentrada na China, e a gente pode se tornar produtor de bateria das novas baterias, sim. Legal. Bom, um ponto, nós já estamos chegando perto do nosso final, mas eu queria abordar ainda um ponto que ainda não falamos, que é interessante, né, no contexto dessa economia verde, enfim, que é o mercado de crédito de carbono. Eu queria saber um pouco sobre a visão do BNDES sobre esse mercado e qual a contribuição que o banco pode dar para o desenvolvimento. Esse mercado é fundamental para que a gente acelere a transição energética. Se o mundo tivesse um mercado global de carbono, os produtos produzidos no Brasil com alto conteúdo energético e baixa intensidade de carbono, esses produtos seriam mais competitivos, porque o aço chinês teria que comprar crédito de carbono para compensar o carbono emitido na produção. Então, assim, regular o mercado de carbono é fundamental. O Brasil vai se beneficiar desse mercado regulado e o projeto de lei do mercado de carbono começou a ser discutido, está no Congresso e meu desejo é que ele seja aprovado rapidamente. Esses projetos, essa agenda unifica a sociedade, a agenda da transição energética, porque o Brasil claramente tem vantagens comparativas e sai vencedor. Mas esses projetos de lei, eles precisam ser aprovados no Congresso, e aí tem o tempo da democracia, né? Sim, sim. Bom, muito bem, nós estamos chegando. Oi. A gente não controla. Sim, sim. Bom, nós estamos chegando então ao nosso final. Eu gostaria mais uma vez de agradecer você que nos assistiu até aqui e também agradecer a sua participação, Luciana. Obrigado. Eu que agradeço, William. Foi um prazer. Legal. Bom, o Energia em Debate de hoje fica por aqui então e até o próximo programa.